Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para a nossa conversa de hoje, recebemos os professores voluntários de Nova Acrópole, o Ibirá Barreto, da sede Guarulhos, em São Paulo, e o professor Lucas Pena, da sede Zona Oeste, também aqui de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Danilo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Danilo. Sejam todos muito bem-vindos. Em continuação à nossa 16ª edição da Semana Internacional da Filosofia, cujo tema escolhido por Nova Acrópole é O Valor da Unidade nos Momentos de Crise, hoje, em nosso podcast, vamos falar sobre Ernest Shackleton, uma figura pouco conhecida, um dos grandes desbravadores do século XX, que traz uma história belíssima, inspiradora e que remete muito a esse tema escolhido pela Nova Acrópole para a nossa edição da Semana da Filosofia. E para iniciar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre Ernest Shackleton, os seus tripulantes também, e essa aventura maravilhosa que ele intitulou de Expedição Transantártica Imperial. Claro, Danilo. Realmente, essa é uma história maravilhosa. Sir Ernest Shackleton foi um desses personagens históricos, né, que nos deixou um legado, né, deixou sua experiência, né, e a sua história, ela vai nos ensinar um pouco sobre as possibilidades do ser humano. E ele que fazia parte, né, dessa era dos aventureiros, né, estava ali na última parte dos exploradores, né, da Antártida. Ele desejava ser, né, o primeiro homem a poder, né, cruzar ali a Antártida. E a sua história, né, como a gente vai conhecer, vai começar em torno de 1907, no início do século XX. Né? Até aquele momento, né, só se conhecia uma pequena parcela do continente antártico. Só se conhecia até aquele momento a ilha da Geórgia do Sul. E não se conseguia aprofundar, porque os ventos eram muito gelados, né? O gelo que se formava podia esmagar os navios, então era ali uma travessia muito perigosa para chegar de fato no continente, né, e não simplesmente nas ilhas mais próximas. Por esse motivo, né, o Ernest Shackleton buscou durante um tempo, né, reunir ali um grupo, né, de expedicionários para poder conhecer e mapear aquele território. A gente sabe que essa busca, né, ela não é simplesmente uma busca de fazer algo irresponsável, né, ou simplesmente ir explorar territórios que ninguém nunca viu antes, né? Mas, na verdade, o que tem aí, né, por trás é uma necessidade do próprio ser humano, né, de explorar seus limites e de conhecer aquilo que o que tem aí por trás é uma necessidade do próprio ser humano de superar seus limites, né, e conhecer, de alguma forma, a sua faceta mais nua, no momento em que ele está na adversidade, né, num mundo em que a gente valoriza tanto o conforto, tanto o quentinho do nosso lar, né, você se dispor a passar frio, né, e fome e perigo, mostra que talvez dentro do ser humano existem outras necessidades, né? Essa necessidade de um contato com o mistério da própria vida. Tanto é que no aviso, quando ele foi convocar os tripulantes, ele colocou um aviso muito interessante, falando assim: procura-se homens para jornada perigosa, salário baixo, frio cortante e retorno seguro duvidoso. Tiveram 5.000 inscritos, dos quais foram selecionados 26, né? Exatamente, Ibirá. Isso mostra para nós que eh, não é apenas de grandes salários e conforto, né, que se vive o ser humano, né. De fato, essa busca por um uma pequena glória, né, de fato uma conquista interna, é algo que está aí, né,
dentro, né, do ser humano. Bom, tendo isso em mente, né, juntando ali aqueles muitos candidatos, ele seleciona alguns, né, e monta ali uma pequena expedição para poder partir aí já no ano de 1914 em direção ao Polo Sul, né. Ele parte, ele, seu comandante, mais 26 marinheiros, né, entre cientistas e marinheiros, são 28 no total. E chega, então, já no ano seguinte, né, depois de alguns meses, na famosa ilha da Geórgia do Sul, né. E tendo ali, vamos dizer assim, sua última, seu, seu posto no último lugar conhecido até então, eles vão em direção, né, ao seu objetivo na Antártida e seguem mais alguns meses até que o mar congela, né? Então, seu navio ele fica preso, né, num oceano de gelo, porque o frio era tão intenso, né, que toda a água, né, que estava em volta do navio se congela e o navio fica preso. Eles sabem que vão ter que esperar ali algum tempo, mas que provavelmente, em algum momento em breve, vão estar liberados para poder continuar a viagem. Nesse momento, eles têm ali um experimento, né, de muita camaradagem, né? É uma situação difícil, mas nesse ponto eles ainda possuíam um relativo conforto, porque o barco estava íntegro, então o Shackleton começa a mostrar muito dessa liderança, né? Ele realmente conseguia fazer com que todos orbitassem ao redor dele através de uma presença de ânimo inabalável, né? Então ele promovia jogo de futebol, promovia atividades, né, de recreação e de trabalho também. Então todos trabalhavam, todos atuavam na limpeza, todos atuavam nas diversas áreas, não é, do navio, né? Então tem muitas passagens pitorescas, né, quando eles todos raparam o cabelo, tiraram fotos, né? Eles levaram um fotógrafo, inclusive existem fotos muito marcantes, né, alguns vídeos muito marcantes dessa expedição, e eles passaram ali momentos de muita convivência, né, já era uma prova, já era algo duro, porque eles não sabiam quando ou se o navio viria a se libertar, mas foi um ponto muito importante aí da história, né. Realmente essa história ela é muito inspiradora. Quando eu vi o documentário pela primeira vez, confesso que me impactou muito o modo como eles enfrentaram todas essas provas. E essas histórias humanas, elas vão sintetizando o aprendizado através de longos milênios, de várias experiências que nos ensinam também, desde que a gente saiba recolher algo que possa ser útil em nossas vidas, porque é uma experiência humana e diz respeito a toda a humanidade, evidentemente falando. Naturalmente que a gente não precisa ter a mesma experiência que eles tiveram, mas só o fato da gente refletir sobre essa experiência e extrair algo de útil para as nossas vidas, isso nos fortalece muito como seres humanos também. E em 1915, quando o Endurance parte com seus tripulantes para essa aventura, para essa expedição, inclusive cabe lembrar que é um navio tradicional da família e que tem um lema que diz: por perseverança, conquistamos. Isso é muito importante porque trata-se da virada do século. Há muitas novidades, muitos novos conhecimentos, a ciência tomando uma amplitude muito grande, novas invenções, as guerras mundiais também. É um momento de efervescência histórica. E tratando de fazer um paralelo com o momento histórico em que a gente vive hoje, temos uma certa ideia de comodidade em excesso, de descanso em excesso, aonde o esforço e a retidão, os valores e as virtudes estão cada vez mais ficando relegados a certas comodidades. Então, quando olhamos esse exemplo e essas vivências que eles tiveram, nós percebemos ali muitas virtudes de desbravar, de conhecer, de sair de uma zona de conforto, porque um desbravador não é uma pessoa comum. Ele não sai de um lugar ao outro para fazer qualquer coisa, mas há muito de idealismo envolvido nesse processo todo, há muito de uma busca de si próprios também através dessa aventura. E isso vai de encontro à próxima pergunta que eu vou fazer para vocês em relação à adversidade como motor para o crescimento humano. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque fica evidente todo esse processo através das experiências que eles vão passar juntos no navio Endurance. Perfeito, Danilo. Nós sabemos que se talvez o Shackleton não tivesse passado por essa experiência, provavelmente ele não teria que
gerar esse espírito de camaradagem em tão alto nível, né? E com tanta força como ele gerou. Com certeza, a experiência já de atravessar a Antártida a pé já é uma experiência que vai exigir, né, que vai ter suas adversidades, né, e por isso acaba exigindo o desenvolvimento de certas virtudes e valores, né? Mas no momento em que eles se encontram numa situação tão complicada como essa, né, essa exigência ela é ainda maior. De alguma forma, isso nos faz reconhecer que, apesar do desconforto da adversidade não ser o que ninguém quer na vida, né? Ou seja, ninguém está buscando de fato simplesmente um desconforto, né? Mas a gente sabe que é exatamente nesse lugar de desconforto em que nós crescemos. Porque quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, a nossa tendência é simplesmente manter as coisas. É uma tendência a descansar e não a construir. Então, a nossa consciência ela tem uma tendência a se desligar nesses momentos de muita tranquilidade. A adversidade, nesse sentido, ela pode trazer como uma fagulha para incendiar esse nosso fogo interno, né? Porque, de alguma forma, vai ser uma exigência, né, que as circunstâncias nos trazem para que a gente cresça. Então, saber se expor a isso de uma maneira inteligente, né, de uma maneira filosófica, eu diria até, né, é importante para que a gente possa alcançar, né, algo em nossas vidas. E um outro ponto, Lucas, né, que eu colocaria é a própria ideia do que nos acontece, não é? Muitas vezes nos acontecem coisas que não gostaríamos, não é? Ou seja, são essas adversidades, né? Os orientais falam muito sobre a ideia do karma, né? Então eu vejo que frequentemente nós temos pouca compreensão da vida, porque é muito frequente, né? Geralmente quando você pergunta se as pessoas têm alguma crença no sentido da imortalidade da alma, ou no sentido de que o universo ele não é casual, ele é causal, ou seja, existe um motivo, existe um porquê, certo? Então, você poderia falar isso como referência a esse grande enigma de Deus, ou essa inteligência que estaria aí por trás de toda essa maravilha que é o universo, né? Então, é muito interessante porque nós, na verdade, temos isso como algo muito intelectual ainda, no sentido de que falta uma vivência que nos faça ver que as coisas se encaixam, que as coisas têm um motivo. Então, é muito importante lembrar de certos pontos das nossas vidas em que estivemos diante de dificuldades muito grandes, né? E à medida que se passam os anos, você olha para trás e fala: puxa, foi muito duro, mas isso me acrescentou. Isso foi uma peça importante daquilo que eu sou hoje. E eu não trocaria isso, né? Porque paguei caro, mas tive algo muito precioso, tive um ensinamento, né? Então eu vejo que frequentemente nós nos revoltamos contra as circunstâncias e amaldiçoamos aquilo que está acontecendo. Mas isso é uma baita de uma falta de confiança na vida, de uma falta de confiança de que as coisas têm um porquê. Então eu estava tendo essa reflexão recentemente sobre o quanto nós somos assim, temos pouca fé, por assim dizer, né? Quando nos revoltamos contra as circunstâncias, na verdade nós estamos provando de que todas essas ideias bonitas a respeito da vida ter um sentido, ter uma explicação, na verdade confiamos pouco nisso. Então isso é algo muito interessante, né? E como bem você falou, Lucas, ela nos permite crescer, né? Sem esse incômodo, né? Sem essas provas, realmente nós temos essa tendência a simplesmente nos manter na inércia, né? Sem dúvida, Ibira. E uma reflexão que me vem à mente em relação ao que você falou, apenas como um comentário, essa ideia vertical que eles tiveram, ou seja, essa conduta mais vertical no sentido de conhecerem-se através dessa experiência, porque é óbvio que através de uma experiência como essa, as pessoas que estavam ali não saíram iguais da mesma maneira que entraram.
algo se aprendeu, algo cresceram por dentro. E isso implica em um esforço do ser humano para melhorar-se através de uma experiência dura como essas. E não fizeram isso só por vaidade. E fazendo uma analogia, uma reflexão, as sociedades modernas, seja em quais lugares do mundo habitemos, de um modo geral se promove essa ideia do ter para ser. E a nossa busca de existência, a nossa finalidade de vida se volta fundamentalmente para termos mais bens materiais, o que nos traz uma vaidade excessiva, o que nos traz uma comodidade, onde a gente imagina que só isso é a resolução da vida, a finalidade da vida. E isso é questionável porque se o ter é uma medida para a felicidade, talvez não tivéssemos tantas pessoas no mundo hoje com depressão, com sofrimentos. Portanto, quando a gente busca experiências mais aventureiras, mais idealísticas para as nossas vidas, tudo começa a fazer um novo sentido. Perfeito. E acho que é importante que esse é um reconhecimento de que todos nós buscamos algo. Agora, o que resta é a gente refletir, né? Que algo é esse que a gente está disposto a nos sacrificar, a nos arriscar? De alguma forma, aqui a gente está vendo esses que estão buscando, né, uma conquista interna, né? Superar seus limites, né? Se conhecer, porque nesse momento também vai ser uma oportunidade muito grande, né, de se conhecer na adversidade, né, conhecer seus limites nesse momento em que talvez a sua própria vida está em risco. E é bonito também ver como eles puderam fazer isso em conjunto. E aproveitando o ensejo dessa ideia, dessa palavra que você fala, conjunto, Lucas, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, porque é algo que fica muito nítido também através do que eles experimentaram juntos nessa expedição. Sozinhos a gente pode fazer as coisas, naturalmente falando. Só que às vezes nós nos sentimos também solitários, desamparados, porque nós não vemos alguém do nosso lado para nos ajudar em um momento de adversidade, e é sempre bom estar acompanhado por alguém. Inclusive, me vem à mente uma reflexão. Imagina, por exemplo, um vizinho ou uma vizinha, ou uma pessoa que você não tem tanto contato, ou que tenha contato, enfim, que de repente precisa ir a uma consulta ou está passando mal em casa e não tem ninguém para ajudá-la naquela situação. E quando você está com essa pessoa de coração e se desloca com ela até o hospital ou até um posto de saúde, enfim, isso implica em que você está exercendo a sua atitude como um ser humano de generosidade, de estar com a pessoa. E naquele momento, não basta que você fale para ela sobre livros esotéricos ou sobre temas transcendentes, mas sim o fato de estar ali com ela de coração implica em que você está exercendo o seu dever como um ser humano perante um semelhante. E é uma coisa simples, que muitas das vezes nós não fazemos com as pessoas que amamos e que estão conosco, tampouco com as pessoas que estão próximas a gente na nossa rua, que às vezes sequer nós nem sabemos o nome dessa pessoa. Então gostaria que vocês falassem sobre essa ideia de trabalhar em conjunto, porque eles vivenciaram muitas provas duras e sem sombra de dúvida isso robusteceu o caráter, robusteceu a amizade de cada um deles e sobretudo os ensinou a serem melhores através de tudo isso que eles passaram não sozinhos, mas em conjunto. Bem, nesse ponto, podemos até mesmo retomar aí a história, né? Porque o que acontece depois desse momento de camaradagem, não é? E de algumas vivências em conjunto, o que acontece é o pior cenário. O navio começa a ser esmagado pelo gelo, ao invés de haver um degelo e eles voltarem a navegar. Isso coloca a tripulação numa situação muito difícil, porque eles têm que ir para os botes. Eles vão atravessando num mar de gelo e água até uma ilha mais ao norte, que é a Ilha Elefante. Lá também é só gelo. Então eles são obrigados a passar muitas e muitas dificuldades. Ou seja, aí começa a ficar cada vez mais difícil realmente a situação deles, né? É aquela questão, né? Realmente não há como nós nos conhecermos sem passar por adversidades, né? E nesse momento começa a surgir mesmo as virtudes mais marcantes, né? Como a própria determinação. Então, como é que você pode exercitar a vontade se não houver resistência, né? Então, de certa forma, esse é um ponto aí. E, claro, como eles estavam nessa situação, é quase como um laboratório, né? Eles foram obrigados a se unir cada vez mais ou enfrentar a própria destruição, né? Isso é curioso porque, se você pensa em termos de humanidade, e os nossos enfrentamentos, né? A que lugar vai nos levar? E é a questão difícil porque, na verdade, vai nos levar a dias cada vez mais difíceis, né? E só que como nós temos uma espécie de tempo,
É aquela coisa, quando você tem uma tarefa para fazer, e tem um prazo, né, de repente pinta aquele pânico e você tem que entregar. Mas, às vezes com projetos de vida, eh, realmente importantes, em que você não tem um prazo definido, às vezes você vai procrastinando para sempre, né. Então a humanidade, de certa forma, ela vai ter que tomar consciência de que deve se unir, né. Isso vai se dar ou através de uma forma inteligente, certo? De um reconhecimento de que esse é o melhor rumo possível, ou através do desastre. Porque, existem muitas histórias de união, não é, perante o desastre, né, mas não seria possível, às vezes, você através de um modo de vida mais inteligente, caminhar para essa união, sem precisar de uma pressão externa? Então são umas reflexões aí. Bacana. Acho que parte aí também da história, né, desse momento em que eles estão vivendo, né, nos leva a ver também o como, né, eles se mantiveram, né, unidos para poder vencer todos esses desafios, né. O próprio Shackleton, ele realmente age como um líder ali para eles, né, como essa cola do grupo. E a gente vai ver em vários momentos o seu exemplo, né, em relação a isso. Por exemplo, no momento em que o navio ele está sendo esmagado ali pelo gelo, ele pode afundar a qualquer momento, né? Então, eles têm que salvar os mantimentos, têm que salvar os botes, né? Eles estão naquele trabalho todo. É registrado por um dos cientistas, né, por um dos geólogos que estava acompanhando a expedição, que ele é o último a sair do navio. Num dado momento em que um dos camaradas ele estava reclamando ali do leite, o que ele faz? Ele dá o dele. Então, eh, às vezes a gente pensa, né, que a experiência de união, né, a gente pode ter uma visão às vezes romântica, às vezes, muito antagônica, né. Seja o romantismo achando que: "Nossa, não, todos juntos vai ser lindo, vai ser maravilhoso", ou também o contrário, né, a gente quer estar longe de todo mundo e viver só no nosso casulo, né. As duas visões elas têm problemas, né, porque a gente sabe que, esse viver em conjunto, né, esse passar por esses desafios em conjunto, muitas vezes vai ter suas exigências, porque, você vai estar junto com a outra pessoa e você vai estar vendo o sofrimento dela ali do seu lado, coisa que sozinho talvez você não visse, mas por outro lado, você tem a possibilidade de aprender muito, exatamente com o exemplo daquela outra pessoa. E esse exemplo tanto pode despertar em você a sua melhor parte, e te levar a esses atos que talvez se você tivesse sozinho, você não teria a oportunidade de exercitar, como também, você vai poder aprender vendo esses outros exemplos. Porque se por um lado o Shackleton teve a oportunidade de fazer esses sacrifícios, né, também os demais tiveram a oportunidade de conviver com alguém que tinha esse valor e acabam tendo a oportunidade de aprender direto, né, com o exemplo, né, não só através dos livros e das histórias, mas através do exemplo. Então, isso nos leva a reconhecer, na minha visão, de que tem um valor muito grande estarmos juntos sempre, né, para enfrentar todos os desafios. Talvez sozinho a gente possa, né, ir mais rápido, como diz um ditado, mas juntos a gente vai mais longe. Sem dúvida. E essa reflexão ela é muito importante para que a gente reflita sobre se não pode ser o nosso egoísmo que nos impede de estar próximo das pessoas, de querermos crescer juntos, porque quando a gente busca a ideia da generosidade, que é o contrário do egoísmo, é onde a gente encontra cada vez mais as nossas melhores características, as nossas melhores virtudes e tudo o que decorre de algo tão profundo como a generosidade, quando a gente expressa isso nas nossas ações de maneira natural, de maneira ética, de maneira moral, não só em termos de palavras, mas sim com ações concretas. E essa expedição nos ensina muito sobre isso. Inclusive, vocês podem assistir ao documentário que está no YouTube com o nome A Lendária Expedição Antártica de Shackleton. E agora falando sobre uma outra reflexão,
é a característica do líder, ou seja, o Shackleton, quando ele vai escolher as pessoas que vão participar dessa expedição junto a ele escolhe um cientista, um marceneiro e outras pessoas específicas, e dentre eles, obviamente, que os melhores para participarem dessa aventura. Se a gente fazer uma relação na nossa vida, e quando a gente vai passar por provas duras que a vida nos apresenta, nós deveríamos chamar à nossa consciência as melhores virtudes que a gente tem. Como o Shackleton escolhe os melhores dentre aqueles que vão participar da sua aventura expedicionária, nós deveríamos também fazer o mesmo para que a gente saiba sempre como agir da melhor maneira possível em cada uma das situações que a vida nos apresente. E isso serve para todos nós, porque se a gente passa por uma situação na vida que nós nunca passamos, a gente vai falar com alguma pessoa que já vivenciou para que ela nos oriente. E quando a gente aprende, a gente acaba transmitindo para os outros também, e isso faz com que a gente erre menos. Portanto, eu gostaria que vocês falassem sobre essa ideia de escolher bem as virtudes para que elas guiem bem as nossas ações. É isso aí, Danilo. Vamos ter sempre à nossa disposição, né, muitos elementos internos, fazendo aí uma tradução filosófica. A gente tem que ir aprendendo a chamar esses nossos melhores potenciais. Porque frente a isso a gente poderia chamar uma reclamação, poderia chamar uma tristeza, chamar um desânimo, só que nós precisamos aprender, né? Por isso a importância da gente também ir sabendo se expor, e sabendo vivenciar e experimentar, né? Para que a gente aprenda a chamar o que a gente tem de melhor. A nossa perseverança, a nossa constância, resiliência, e realmente tenha essa união interna, se é que a gente pode dizer assim também, com esses melhores valores nossos, porque vão ser realmente elementos fundamentais para que a gente passe pelas adversidades da vida. Ouvindo vocês falando sobre isso, realmente, né, me veio essa ideia da própria Odisseia, né, do Ulisses, em que a tripulação dele, de certa forma, é uma chave, é como se fosse ele, né, fosse os elementos dele mesmo, né, algumas vozes internas, né. Então sempre essa relação ética, sociopolítica, né, e como sem alcançar essa união básica dentro de nós, fica muito difícil você atingir essa união fora, né. Então isso é uma chave que nem sempre é muito, eu vejo isso muito no mundo, né, mas, de fato, não que tenhamos que ser perfeitos para atingir uma boa convivência, mas, temos que ter uma boa convivência com nós mesmos, né. Temos que ter essa chamada vida interior, né, ou seja, esses elementos bem trabalhados, né, algumas virtudes, os defeitos, ok, eles fazem parte, mas principalmente as virtudes, né. Então se nós vamos para a vida, se nós vamos para o nosso dia, temos que evocar nossas virtudes, né, de preferência a mais elevada delas, ou pelo menos tratar de trabalhar quais são os nossos aspectos mais luminosos, né. Se eu sou disciplinado ou se eu sou generoso, né, temos que ter essa virtude nas nossas mãos, né. E claro, uma vez que a gente tenha uma elaboração maior dentro de nós mesmos, isso vai favorecer muito a convivência, né. Porque quando você fala em uma união, certo, ou uma concórdia, que seria um passo adiante da simples convivência, né, você está falando aí da necessidade de você se trabalhar primeiro, né, porque se você é um bárbaro, por assim dizer, fica difícil você ter uma convivência civilizada. Então isso é algo muito, muito interessante de que não é uma questão de nós escondermos nossos defeitos por uma questão de aparecer bem socialmente, não. É uma questão de cortesia, de você conseguir trazer para os demais o que você tem de melhor, não aquilo que você tem de pior, não é? E a ideia da união, como vocês explanaram durante suas falas, é algo muito evidente através de tudo aquilo que eles vivenciaram durante esse tempo todo. E isso é algo importantíssimo para a nossa vida. Como é o tema da nossa Semana Internacional da Filosofia, é algo que realmente é muito marcante, é muito importante que a gente não só reflita sobre o conceito do que implica a união, mas que a gente busque vivê-la também em nossas vidas, de maneira mais integral, digamos assim. Ou seja,
mais presentes nas nossas ações. Por isso eu gostaria que vocês falassem da ideia da união, não só em relação aos aspectos e às provas que eles viveram, mas fazendo relações com as nossas vidas e com a de todas as pessoas que nos ouvem, porque a união é uma virtude sumamente importante para enfrentar bem os momentos duros que a vida nos traz. Acho que se aproximando do fim da história já deles, né, acho que tem um momento que é muito emblemático, que representa isso, né, que é eles tendo zarpado aí do gelo, né, chegado, né, na Ilha Elefante. Num dado momento, eles precisam se separar como um grupo. E aí a gente pode pensar que talvez esse é um momento de desunião. Na verdade, acho que muito pelo contrário, é o momento que vai mais testar a união, né? Porque eles fazem um compromisso entre si de que 21, 21 marujos lá e mais acho que o subcomandante, né, ficariam na ilha, né, esperando, enquanto que Shackleton mais 5 iriam buscar o resgate, né? E essa seria uma travessia durante muito tempo, né? Levaria muito tempo. E para que isso possa, né, de fato acontecer, e enquanto que os demais estão esperando, né, esses outros 22 homens estão ali esperando, sem saber de fato se eles vão sobreviver, se eles vão morrer. Então, isso acaba levando a muitos pensamentos, né? Será que eu deveria ir em direção a eles também, buscar o meu resgate? Pode ser que eles tenham morrido e cada dia que eu espero aqui é um dia a menos que eu tenho, ou eu realmente mantenho o meu compromisso, né, e fico e espero, né? Então, essa, sem dúvida, ao meu ver, foi uma das maiores provas de união, porque é uma prova de confiança, né? Em que você firmou um pacto com aquelas pessoas e agora eu confio, né? O que me resta é confiar, né? Esperar. Talvez aí fazendo uma referência como o Ibirá colocou, né? Do o mito de Ulisses, é um pouco o que Penélope teve que fazer, né? Muitos anos esperando, mas ela ainda se mantinha ali confiando, né? Fiando e desfiando o seu tecido, que é uma representação dessa confiança, que é um símbolo da união para nós. Muito importante essa passagem, né? E o Shackleton mais esses 5, eles fazem uma travessia que é quase impossível, porque é um mar muito complicado ali no sul, né? Para que eles fossem lá da Ilha Elefante até a Geórgia do Sul, onde havia uma base, eles passam por uma verdadeira odisseia, né? Então, quando eles chegam perto da ilha, tem uma tormenta que os afasta de novo, e finalmente quando chegam à terra firme, já praticamente em farrapos, né, eles notam que eles estão na parte sul. Então eles têm que fazer uma travessia a pé de umas 30 milhas, se eu não me engano, né, que eles fazem um tempo extraordinário. Inclusive, exploradores modernos refizeram essa trilha, né, alpinistas profissionais, bem alimentados e com bom condicionamento, e eles disseram, olha, não sei como eles fizeram isso, porque na situação em que eles estavam, realmente foi uma travessia extraordinária. Então é muito bonito isso, né? Porque o Shackleton foi animado por um tipo de vontade muito especial, né? Ele colocou para si mesmo que ele salvaria todos e pagaria qualquer preço, né? Com a sua vida, se fosse o caso, para que, né, todos eles pudessem sobreviver. Então, você vê que esse sentimento, né, de tudo que eles haviam passado, já havia se passado quase mais de um ano, né, 1 ano e meio, quase 2 anos, né, e então essa determinação fez com que ele, né, mais 2, fizessem essa travessia quase impossível e conseguissem chegar até a base, então uma base que havia ali. Então foi realmente muito muito bonito como esse sentimento pode gerar uma superação, né. E só um comentário, Ibirá, interessante de ressaltar em função daquilo que você mencionou, porque essa superação se dá em função da confiança que eles têm uns nos outros, da união, que, como Lucas muito bem destacou, ela vai trazer outras virtudes também, vai trazer confiança, vai trazer mais proximidade em relação à amizade.
em cada um deles. Enfim, as virtudes nunca andam sós, como dizem os sábios. E há uma carta que ele deixa quando ele parte nessa segunda aventura com seus 5 tripulantes. Ele diz o seguinte nessa carta: se eu não voltar, eu quero que saibam que fiz o meu melhor. Isso é o que se encontra no documentário e que traz uma reflexão muito profunda, que é dar o melhor que nós temos. Então, quando a gente ajuda qualquer pessoa de coração, dando o nosso melhor, a gente imprime ali na nossa ação uma série de sentimentos muito profundos, que fazem com que a pessoa não se sinta só e sinta que aquele que está fazendo aquela ação tem uma consciência em relação ao respeito com o outro, a consideração e, sobretudo, que vai dar tudo de si para realmente realizar aquilo ao qual ele está comprometido. Então isso é muito bonito de se ver e é algo que a gente pode levar e deve levar, melhor dizendo, para a nossa vida de um modo geral. Perfeito, Danilo. Tendo eles partido, né, para essa travessia, para buscar ajuda, eles vão retornar depois de 4 meses. Imagina o quanto que eles tiveram, né, esses 22 que ficaram, tiveram que segurar os pensamentos, né, o sentimento, aquela depressão que já ia batendo, né, que a circunstância vai levando, né, as pessoas a sentirem, e de fato eles conseguiram segurar isso, né, e conta-se que já na volta, os próprios, esse grupo do Shackleton que havia buscado ajuda, para poder mostrar que eles estavam chegando, e eles acendiam fogueiras. E aí, quando eles veem essa luz da fogueira, né, isso reacende novamente o ânimo, né, e em alguma medida também a esperança, né, por estarem vendo esses companheiros, esses verdadeiros, né, amigos, né, que eles construíram, né, que foi forjado, né, nessa circunstância e adversidade. Antes de encerrar o podcast, vocês precisam falar de algo muito importante que é a amizade. Embora nós já tenhamos tocado nisso, para encerrar, eu gostaria que vocês falassem pontualmente sobre essa virtude, além de outras considerações finais também, claro, que queiram fazer, mas é importante destacar a amizade porque é muito bonito ver isso ao longo do documentário e das experiências que eles passam. E quando a gente relembra a nossa vida, é muito bonito também ver como nós nos relacionamos com os nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente observa o mundo em que a gente vive hoje, fazendo um rápido paralelo, nós temos muito essa ideia do coleguismo como amizade, mas são coisas distintas. Quando nós estudamos, por exemplo, a Ética Nicômaco, onde Aristóteles fala sobre os tipos de amizade e aprofunda muito bem o tema, ou quando lemos a poesia de Khalil Gibran, onde ele fala sobre a amizade, e também podemos encontrar essa ideia em Lélio ou da Amizade, o livro de Cícero, fica muito claro que nós muitas das vezes não sabemos de fato o que isso significa. Então é importante refletir sobre isso e sobre outras coisas também para encerrarmos o nosso podcast. Portanto, eu gostaria que vocês falassem dessas ideias para que nós dessemos então um encerramento a essa nossa conversa de hoje. A amizade, ela é uma conquista muito elevada. A gente muitas vezes coloca em termos genéricos, né, meio simplistas, né, às vezes confundindo com uma espécie de coleguismo, como você estava colocando. Mas a amizade é uma forma especial de amor, né? Um verdadeiro amor desinteressado, que tem ali pelo amigo um exemplo, né, um carinho muito grande, alguém pelo qual você muitas vezes está disposto a se sacrificar, a oferecer o que você tem de melhor, e por isso não é possível chegar a uma verdadeira amizade sem uma conquista interna, sem ter reconhecido certos valores e aprendido a superar muitas debilidades pessoais, né? Então, nesse sentido, de fato, cultivar amizades, né, é uma das, talvez, principais antídotos para que a gente vá vencendo o que HPB, né, Helena Blavatsky, vai chamar da heresia da separatividade, né, isso que afeta a tantos seres humanos, né, que nos afeta a todos, se é que podemos dizer assim, em alguma medida, e que temos que ir aprendendo a vencer, né, a nos reconhecer que não estamos sozinhos e que somos uma humanidade,
Mas para chegarmos nesse reconhecimento total, né, e amplo, precisamos começar por algum lugar, né? E na medida em que vamos forjando verdadeiros laços de amizade, temos a possibilidade de superar alguns elementos dentro de nós mesmos. Para mim, eu acho que isso é uma das principais ensinamentos que eu tiro da história do Shackleton, que com muito idealismo, com muito entusiasmo, eles partiram em direção a essa aventura que não prometia grandes salários, mas sim muitos perigos e muita superação, né, interna, mas que apesar de tudo isso, apesar de tudo que aconteceu, de fato, eles conquistaram o que estavam buscando. Talvez não na forma, não cruzando a Antártida a pé, mas sim, sem dúvida, toda essa conquista interna e essa conquista de uma verdadeira amizade entre eles. Muito bem, essa história super inspiradora aí, realmente nos ajuda a compreender um pouco sobre o poder da união, né? E como uma adversidade pode realmente forjar, não é? Forjar relações profundas, pode nos mostrar que a vida tem um sentido e relembramos em alguns momentos sobre a própria Odisseia, né? Quando Ulisses está indo para a guerra de Troia, ele não queria ir. Tem uma passagem em que ele tem uma conversa, vamos dizer assim, com a Atena, que é a deusa protetora dele, e ele fala: "Puxa, a senhora podia ter me ajudado a me livrar dessa, não é?" E ela fala: "É, até poderia, mas eu quero que você vá para lá. Eu quero que você seja o herói da guerra de Troia, não é?" Por fim, ele que tem a ideia do famoso cavalo de Troia, né, dentro da sua engenhosidade. Então isso é muito interessante porque, às vezes, amaldiçoamos essas dificuldades, mas precisamos ver o sentido delas, né. E dentro disso, quando falamos da amizade, né, existem tantas histórias bonitas, né, onde você vê que a amizade acaba realmente nos ajudando a atravessar essas dificuldades e, na verdade, são forjadas, né, são essas dificuldades que passamos juntos que vão trazendo essa convivência um pouco mais profunda, porque no meio dos desafios, né, como esses homens passaram, eles veem o que realmente importa. E no final da vida, pessoal, não vamos pensar que deveríamos ter passado mais horas no escritório. Provavelmente vamos pensar: "Puxa, eu poderia ter passado mais tempo com os meus queridos, né, com as pessoas que cultivando essas relações que realmente faziam sentido, que faziam com que a minha vida tivesse um significado." O ser humano tem essa chave, né? As grandes obras só podem ser feitas em conjunto e, na verdade, nem no espaço de uma geração apenas. De uma vida humana, ela é muito curta para você realizar tudo que o ser humano pode realizar de mais maravilhoso, né? As coisas realmente válidas vão através de gerações, né? Então nós temos que forjar esses vínculos, né? Esses vínculos de amizade profunda, né? Amizades conectadas na construção de um mundo melhor, né? E como, como esse tem me ensinado aí essa vivência na filosofia, né? Somos voluntários numa escola de filosofia maneira clássica, e para mim esse é um dos laboratórios mais belos de vivência dessas realidades, né? Então estamos aqui hoje, né, compartilhando um pouquinho aí do que temos acumulado, né? Isso é algo que nós até conversávamos antes, em compartilhar um pouco, né, com todos que estão escutando aí, certo? Espero que tenhamos trazido algo, né, dessa nossa amizade filosófica, certo? Que é uma amizade, não é uma amizade vulgar, né? É uma amizade que é forjada na busca da sabedoria e na busca da realização de um ideal filosófico, não só para nós mesmos, né, mas para todos aqueles que estejam próximos, né? Então, fechando, né, acho que não poderia ser de outra forma, senão citando o próprio Shackleton, em que ele escreveria mais tarde que em memórias fomos ricos, nós sofremos, passamos fome e triunfamos.
Vimos Deus em seu resplendor. Escutamos o texto que a natureza escreve. Alcançamos a alma pura do homem. Então essa é um pouco aí do que eles viveram. Nada melhor do que fechar aí como reflexão final essa frase linda que ele nos deixa não como uma simples frase bonita, mas como uma vivência verdadeira. Dessa maneira, encerramos então mais uma edição desse nosso podcast especial em virtude da 16ª edição da Semana da Filosofia promovida pela Nova Acrópole. Agradeço novamente a presença dos professores Uibirá Barreto e também do Lucas Pena. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Até a próxima, Danilo. Muito bom estar de volta. Obrigado pela companhia nesse podcast e muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos que nos ouvem e até a próxima. Até a próxima. Para entrar em contato conosco e ouvir todos os podcasts que foram dedicados à 16ª edição da Semana Internacional da Filosofia, basta contatar-nos através do site nova-acropole.org.br/podcast e acompanhe também os conteúdos exclusivos em nosso canal do YouTube, disponível na descrição deste episódio. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Claude Debussy e chama-se Allegro Vivo, Sonata para Violino e Piano.